Antônio. Meus irmãos, seja Deus gracioso para conosco e fale ao nosso coração mais uma vez por meio da sua palavra. Amém? Abramos a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 5, do verso 12 ao verso 32. Atos, capítulo 5, do verso 12 ao verso 32. Livro de Atos, capítulo 5, do verso 12 ao verso 32, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, juntos às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e de que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guarda, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, Pai, que a sua palavra santa, viva, poderosa e eficaz, pela operação do teu Santo Espírito, é capaz, Senhor, de mudar as nossas perspectivas, de corrigir os nossos pensamentos errados, e nos conduzir, Senhor, à obediência ao Senhor e ao temor ao teu santo nome, ó Deus. Nosso coração é fraco, por isso nós precisamos, ó Deus, da graça do Senhor, agindo poderosamente nos nossos corações
e ajudando-nos, Senhor, a receber e crer na palavra do Senhor. Também, ó Deus, precisamos que o Teu Espírito desvende os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Precisamos que Ele ilumine o nosso entendimento, que nos dê espírito de sabedoria e de discernimento para conhecermos a verdade do Senhor, como ela foi revelada a nós. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Nós rogamos pela graça de Cristo Jesus, o Seu amado e poderoso Santo Filho, é que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, imagine essa situação. É claro, uma situação imaginária e vai parecer ridícula, mas é exatamente o que se propõe essa pequena história. Imagine um grupo de moradores de uma ilha, e eles estão inconformados com o avanço das ondas cada vez mais próximo de suas casas, tomando a praia, arrancando, levando areia, e eles estão inconformados porque as ondas estão invadindo o seu espaço. Eles então se reúnem e decidem tomar uma decisão, decidem fazer alguma coisa com aquela situação. Eles se reúnem um grupo então à beira-mar e decidem conter o avanço das ondas com as próprias mãos. Vamos juntar areia, pedras, amontoá-las, e assim nós vamos conter o avanço das ondas para a porta das nossas casas. E eles se esforçaram, trabalharam juntos, dias e dias de esforços, e fizeram uma linda barreira. Mas as ondas vieram e de repente começou a desfazer todo o seu trabalho. Por algum tempo, parecia que tiveram algum sucesso, que conseguiram algum sucesso. Mas logo a força das ondas rompeu a barreira que eles fizeram e a água continuou avançando com força irresistível. A realidade é simples a respeito de algumas coisas. Há certos poderes que são grandes demais para serem impedidos pelos homens. E essa é exatamente a realidade a respeito do Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Governos autoritários, grupos extremistas, por todo o mundo, têm lutado para conter o Evangelho, para reter a Igreja de Jesus Cristo, numa tentativa de silenciar a verdade do Evangelho da salvação. Censuras, diversos movimentos e até mesmo leis sendo criadas com o objetivo de ameaçar pessoas, prender, impedir que pregadores, que mensageiros do Evangelho de Cristo possam pregar a mensagem da salvação. Mecanismos que tentam controlar aquilo que não pode ser contido. Quanto mais tentam sufocar a verdade, mais ela se espalha. O medo não consegue deter aquilo que possui uma origem superior, aquilo que é mais poderoso do que a força das ondas do mar, o poder do próprio Deus, o poder que move as ondas do mar. O avanço do Evangelho é uma das forças que o homem não pode, não consegue, jamais conseguirá conter. O avanço do Evangelho prossegue porque Cristo Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo estão ativamente envolvidos no avanço do reino e no progresso do Evangelho e no crescimento da igreja. Em Atos, no capítulo 5, no versículo 12 a 32, que nós acabamos de ler, nós encontramos exatamente isso. As autoridades judaicas imaginavam que possuíam o poder para deter o Evangelho, para conter o avanço, o progresso da seita cristã que eles tentavam combater. Mas eles não puderam, pois estavam lutando contra a obra do próprio Espírito Santo de Deus, contra a obra do próprio Deus. E essa é a segunda vez em 5 capítulos que tentam impedir o Evangelho e tentam impedir a igreja. A primeira vez foi por causa daquele homem coxo que foi curado na porta do templo, na porta formosa. E ele saiu dando testemunho do Evangelho e as autoridades não gostaram daquilo que ele fez.
Não gostaram mais ainda do que decorreu daquela cura, porque Pedro aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho anunciando Cristo morto e ressurreto, começando então a incomodar especialmente a seita dos saduceus, que não criam na doutrina da ressurreição. Agora é a segunda vez que eles tentam impedir o avanço do evangelho dentro da cidade de Jerusalém. Após um outro evento que acontece na igreja, agora internamente, que poderia talvez barrar ou acomodar a igreja por medo, a igreja se torna ainda mais eficiente na proclamação do evangelho. O evento foi aquele que nós vimos no último sermão, o juízo terrível de Deus contra Ananias, os membros Ananias e Safira. Lucas mostra que os efeitos da purificação da igreja, naquela punição drástica que Deus deu a Ananias e Safira, ao invés de paralisar a igreja por medo, por temor de estarem fazendo alguma coisa errada e serem punidos por Deus, pelo contrário, o senso da presença de Deus e da sua santidade entre o povo fortaleceu o testemunho da igreja e fortaleceu a autoridade dos apóstolos. O mesmo Deus que manifestou o seu poder na disciplina de crentes infiéis ou de membros infiéis, não crentes, é claro, sobre a igreja, também manifestou o seu poder no testemunho dos crentes fiéis. E agora eles saem por Jerusalém, proclamando com todo vigor a mensagem salvadora de Cristo Jesus. O texto mostra, de forma muito clara e surpreendente, o contraste entre o poder irresistível de Cristo agindo na igreja, interna e externamente, e a impotência dos homens tentando conter o evangelho, tentando conter este poder, tentando resistir ao reino de Deus. O que nós aprendemos, então, desse episódio? E parece que, e aqui é intencional, com certeza, que o Espírito Santo, como autor das Escrituras, quis repetir um mesmo padrão de acontecimento anterior, em que houve perseguição e avanço da igreja, em que há oposição, mas a igreja é chamada a continuar proclamando. Então, o que nós podemos observar desse texto em especial é que Cristo, governando soberanamente a sua igreja, pela ação poderosa do seu Espírito, que agora habita no corpo, habita na igreja, ele resiste a todo o poder humano que possa tentar impedir o avanço da verdade do evangelho do reino. Nada pode impedir o evangelho do reino. E toda vez que eu falo isso, eu lembro da musiquinha da minha infância. Ninguém detém é obra santa. Ninguém detém é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém a obra santa. Ninguém pode reter a obra de Deus ou deter a obra de Deus. E aqui nós vimos isso claramente. No texto a gente vê, em primeiro lugar, o poder de Cristo manifestado na igreja por meio do ministério dos apóstolos. Enquanto eles realizavam milagres e sinais, eles abonavam a doutrina do evangelho e pregavam o evangelho, e muitos eram acrescentados à igreja. Segundo, claramente a oposição do mundo contra a obra de Deus, contra aquele avanço, mas também vimos que Deus resiste aos que resistem a ele. Deus resiste ao soberbo. Terceiro, vimos claramente também a autoridade suprema de Deus, acima de todos os homens, movendo o coração dos apóstolos para que eles obedecessem antes a Deus do que aos homens. E por último, o testemunho irresistível do evangelho, o testemunho do apóstolo Pedro em especial, reforçando ou relembrando as verdades a respeito da obra redentora de Cristo Jesus, da sua ascensão gloriosa e da sua intercessão em favor daqueles que confiam e temem no seu nome. Olhemos então para os versos 12 a 16 e vejamos como o poder de Cristo é manifestado na igreja naquele momento. Aqui a gente percebe,
bem claramente: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E eles costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Uma reunião pública para adoração ao Senhor, para a pregação do Evangelho, e lá ocorriam os milagres, a manifestação do poder de Deus e os sinais. Mas havia entre eles alguns que, por temor dos homens, não ousavam ajuntar-se a eles. Verso 13. Porém, o povo tributava aos apóstolos, à igreja, grande admiração. E o resultado? Crescia mais e mais a multidão dos crentes. Tanto homens quanto mulheres eram agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, a menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluíam também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Lucas descreve uma igreja marcada pela manifestação do poder sobrenatural do Espírito Santo, e também marcada por causa disso pelo temor santo a Deus, pela obediência ao Senhor. Muitos sinais, prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Os milagres não exaltavam os apóstolos em si. Os milagres apontavam para Cristo, exaltavam a Cristo, autenticavam a autoridade de Cristo ressurreto sobre aquela comunidade, sobre a igreja. A igreja então se reunia no pórtico de Salomão, em um lugar público, e uma união deliberada. Eles decidiram reunir naquele lugar, no templo, para adorar a Deus e para proclamar o Evangelho. O temor no coração da igreja, produzido pelo juízo anterior, o castigo de Ananias e Safira, ainda permanecia fervente nos corações dos crentes. E olhando para aquele evento, eles reconheciam a presença gloriosa e santa de Deus no meio da igreja, e isso movia o coração deles a obedecerem com temor e amor santos ao Deus que operava, que agia na vida da igreja. O crescimento era natural. A igreja crescia, multidões de crentes eram acrescentadas à igreja, mesmo que havia tido um juízo terrível pouco tempo antes. Talvez alguns pudessem pensar: mataram 2 pessoas naquela igreja, e pudessem talvez se afastar deles. Mas ainda assim, o juízo de Deus não desanimou a igreja, nem sequer afastou as pessoas que estavam respondendo ao Evangelho. Por quê? Porque a manifestação da santidade de Deus jamais paralisa o crescimento verdadeiro. Na verdade, a manifestação da santidade de Deus na igreja santifica o crescimento, purifica o crescimento, fazendo com que esse crescimento seja um crescimento saudável. A postura de quem realmente entende a santidade de Deus é uma postura de submissão. Veja o que aconteceu com Isaías. Isaías entra no templo e ele vê o Senhor e ele diz: o Senhor é santo e os meus olhos viram o rei e os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías prostra no chão, cai em terra e ele fala essas palavras. O Senhor então ordena que um dos anjos o purifique com uma brasa tirada do altar. O anjo purifica os seus lábios e em seguida, ao invés de Isaías afastar-se amedrontado, assustado com o que ele viu, ele permanece para ouvir o Senhor. E então Deus diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías prontamente responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A igreja que é confrontada pela santidade de Deus, que vê a glória do Senhor, que vê a manifestação da santidade do Senhor no seio da igreja, vai prontamente responder quando Deus chamar: a quem enviarei? Prontamente responderá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
E foi isso que os apóstolos fizeram, e foi isso que a igreja fez logo após aquele evento na igreja de Jerusalém. O poder é demonstrado publicamente. Enfermos eram levados às ruas, pessoas esperavam que pelo menos a sombra de Pedro passasse, alcançasse-os para que eles pudessem ser curados. O texto não dá nenhum detalhe, e certamente aqui o foco não é nenhuma superstição acerca da sombra de Pedro, como no decorrer dos anos desenvolveram. E algumas igrejas criaram teorias a respeito da sombra de Pedro, da roupa de Paulo, do suor dos santos, de coisas desse tipo, e criaram superstições malignas que acabaram enfraquecendo o testemunho do Evangelho. O ponto central aqui é a extraordinária manifestação do poder de Cristo por meio dos apóstolos. Como que a comunidade podia ver a manifestação do poder do Espírito na vida da igreja. Como a comunidade percebia a própria igreja. Como ela via os crentes, como ela via os apóstolos. E aqui, nós somos chamados também a perguntar a nós mesmos se nós temos submetido as nossas vidas à graça de Cristo e ao poder do Espírito, e pedindo que Ele manifeste em nós a sua glória e o seu poder, para que o mundo veja que há alguma coisa de diferente em nós como igreja. Infelizmente, a igreja tem se tornado tão semelhante ao mundo que não dá para saber quem é crente e quem não é, quem é de Deus e quem não é. E como eu disse aqui um dia, é comum, muitas vezes, alguns crentes serem surpreendidos pela fala de um colega. Nossa, você é crente? Nem parece. Nossa, você é crente? Nunca notei. Tem alguma coisa muito errado nessa fala. Muito errada. Porque nós não estamos dando demonstração de que nós somos, de fato, filhos de Deus e cheios da graça e do poder do Espírito Santo. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca a face do Senhor, uma igreja que não reconhece a glória e a santidade de Cristo no culto solene, na pregação do Evangelho, essa igreja também não demonstrará nenhum poder e nenhuma diferença perante o mundo. Aqui a igreja fazia toda a diferença. E mulheres e homens eram acrescentados, eram agregados ao Senhor dia a dia por causa do testemunho poderoso do Evangelho. Irmãos, nós precisamos pensar nisso como igreja. Esse ano nós temos pensado especialmente como nós como igreja devemos proceder, visto que nós vamos deixar de ser congregação. Nós vamos nos organizar como igreja, ter o nosso próprio conselho, junta diaconal, suas próprias sociedades, e nós vamos ter que continuar a obra do Senhor que a igreja, a nossa igreja mãe, confiou em nossas mãos. Acima de tudo, que o próprio Deus confiou em nossas mãos. Nós precisamos então pensar, que tipo de igreja está sendo construída aqui? Uma igreja que realmente é submissa à autoridade e ao governo de Cristo e que está debaixo da graça e do poder do Espírito Santo, que ora e busca a face do Senhor para ser cheio da graça e do poder do Espírito, para que ao abrir da boca o testemunho dos crentes seja um testemunho que faça diferença, alcançando aqueles que Deus deseja alcançar na nossa cidade? Precisamos, em primeiro lugar, desejar ser uma igreja santa, uma igreja purificada, uma igreja santificada por Deus, pelo seu Santo Espírito. Aquela igreja, por causa do seu compromisso com Cristo, era uma igreja santificada. E ao sinal de pecado, o Senhor o tratou. E a nossa oração é que, ao sinal de pecado, Deus nos trate. Deus trate os nossos corações e trate cada crente, para que sejamos uma igreja santa. Porque somente uma igreja santa pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, como instrumento do Espírito Santo,
para proclamar o evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Outra coisa que nós devemos pensar como igreja, nós desejamos crescimento. E não sejamos hipócritas ao dizer, ou dizendo que nós estamos aqui, nós nos contentamos em ser uma igreja pequenininha, e que nós queremos crescer em maturidade, na graça do Senhor. Sim, essa é a principal coisa, mas nós desejamos crescer em números também. Nós desejamos ser instrumentos de Deus para que outros eleitos do Senhor sejam alcançados. E que, dia após dia, essas cadeiras vazias sejam cheias, sejam completadas. Que mais e mais crentes se reúnam a nós, se unam a nós, para dar testemunho do Senhor por esse mundo. Mas uma coisa, irmãos, o verdadeiro crescimento da igreja depende exclusivamente da operação de Cristo. Era Cristo operando nos apóstolos, era o Espírito de Deus confirmando a obra de Cristo nos apóstolos, que fazia toda aquela obra. Por isso, querer fazer qualquer obra de nós mesmos, querer fazer qualquer trabalho com a nossa própria força, é tão ignorante quanto aquela tentativa dos fariseus, dos membros do Sinédrio e dos saduceus de tentarem conter o evangelho. É tão ignorante quanto tentar conter as ondas do mar com areia. Nós precisamos entender que somente uma igreja dependente do Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor, submissa à operação do próprio Deus, é que fará diferença. E nenhum crescimento real acontecerá, a menos que a igreja esteja totalmente submissa ao agir e ao governo do Espírito de Cristo. Terceira coisa que nós precisamos pensar, especialmente nessa época em que nós vivemos, em que tantas coisas, tantas tentações nós temos de fazer coisas para atrair pessoas. E lá, certamente, os discípulos poderiam capitalizar aquela crença das pessoas de que se colocassem apenas as pessoas e a sombra dos apóstolos passassem, poderiam apelar para isso e fazer um grande espetáculo. Pedro poderia subir numa parte mais alta e gritar assim: meus irmãos, formem uma fila aqui, todo mundo alinhado, que eu vou passar correndo. E quando a minha sombra tocar vocês, vocês vão cair debaixo da graça do Senhor, vocês vão ser curados, vocês vão ser transformados. Não é isso que estão fazendo nas igrejas hoje no Brasil? Nós poderíamos, talvez, buscar coisas para entreter pessoas, para atrair pessoas, usando o Evangelho de Cristo de uma forma tão maligna, e conseguiríamos algum crescimento, só que encheríamos um curral de bodes, não de ovelhas, não de pessoas salvas por Cristo Jesus. O Evangelho não avança por entretenimento, não avança por estratégia humana, não avança por invenções. O Evangelho avança pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito. Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a pregar o Evangelho. Por último, a última aplicação que eu quero fazer desse tópico é que nós não podemos esquecer de que Cristo continua edificando a sua igreja. E enquanto o último eleito não for chamado, a sua obra não estará completa. E enquanto ele não voltar, é nossa função, é nosso papel continuar proclamando o Evangelho de Cristo Jesus para que a sua igreja seja edificada, até que se complete o número dos seus eleitos, o número dos seus salvos. Deus poderia fazer isso sozinho, num piscar de olhos. Tão grande é o seu poder.
mas Deus, por sua graça, amor e sabedoria, quis fazê-lo através de homens e mulheres fracos como você e eu. E nós devemos nos alegrar por isso e entender que Deus poderá nos usar poderosamente para transformar vidas, famílias, através do Evangelho. Os milagres daquela época, nós não cremos que eles se repetem como hoje, ou nos dias de hoje. Porque eles, conforme o próprio apóstolo Paulo, conforme a ênfase de Atos, sempre eram os apóstolos que realizavam milagres. E como o apóstolo Paulo mais tarde enfatiza, os milagres e sinais, milagres e sinais eram credenciais dos apóstolos. Mas eles têm uma utilidade para nós hoje, porque eles são um testemunho da operação de Deus na sociedade, naquela comunidade, mostrando o quanto Deus é poderoso, e eles apontam para o Evangelho. João Calvino, comentando sobre esse texto, diz o seguinte: os milagres dos apóstolos tinham como propósito confirmar a doutrina do Evangelho, para que os homens soubessem que Cristo reinava verdadeiramente no meio deles, no meio da igreja. Que sinais têm sido dados de que Cristo reina verdadeiramente no meio dessa igreja e que essa igreja pode continuar chamando outros para a salvação? Oremos por isso, para que Deus nos dê capacitação e capacidade de dar testemunho do poder, do Espírito e do Evangelho de Cristo Jesus. Mas como resultado desse avanço da igreja, a oposição logo surge. E, de fato, sempre haverá oposição do mundo contra a obra de Deus. Nos versos 17 a 26, a gente vê, então, isso acontecendo. Levanta-se o sumo sacerdote e os que estavam com ele, e aqui destaque que é a seita dos saduceus, porque estavam implicados com Pedro por causa da doutrina da ressurreição. E eles se levantam para prenderem os apóstolos e recolheram a prisão pública. Prenderam no centro de Jerusalém. O crescimento da igreja provocou essa reação das autoridades religiosas daquela época. Levantando-se eles, encheram-se de inveja e prenderam os apóstolos. Veja que a raiz da perseguição aqui é a própria inveja no coração das autoridades religiosas, do Sinédrio, dos saduceus. A oposição nasce da inveja e do endurecimento de seus corações para o Evangelho. Os líderes não estavam preocupados com a verdade. Mesmo que o Sinédrio, os fariseus e saduceus, que tinham muitos membros dentro do Sinédrio, os escribas, que tinham membros dentro do Sinédrio, mesmo esses que tinham uma função importante diante da sociedade de Jerusalém, diante da sociedade do povo de Deus, que era de ler, interpretar e ensinar as Escrituras, a postura deles revela que eles não estavam preocupados com a verdade, não estavam comprometidos com a verdade. Eles estavam preocupados com a perda de influência e com a perda de autoridade diante da sociedade, e especialmente porque eles já haviam proibido que os apóstolos pregassem e realizassem cultos no templo. E eles estavam lá no Pórtico de Salomão, um lugar público que era parte da estrutura religiosa e política daquela cidade, e eles estavam lá diariamente pregando o Evangelho e cultuando a Deus. Os líderes, então, entendem que isso era um desrespeito à autoridade deles. Por isso, eles entendiam que podiam prender os apóstolos. Os apóstolos foram presos e lançados no cárcere público. Humanamente falando, talvez poderia parecer o fim da pregação do Evangelho na cidade de Jerusalém, porque os líderes da igreja foram presos. Os apóstolos foram presos por causa do Evangelho.
Mas o Senhor trabalha pela sua igreja. O Senhor trabalha pela igreja que Ele levantou. E durante a noite, um anjo do Senhor veio e abriu a porta do cárcere. E então eles puderam sair. Veja os versos 19 e 20. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vocês prestaram atenção na ordem divina? A ordem divina dada por aquele anjo é: ide, apresentem-se no templo e digam ao povo todas as palavras do evangelho. Veja que duas coisas aqui. Voltem para o lugar onde vocês foram presos. Voltem para o lugar onde vocês estavam em risco. Voltem a correr risco lá, mas falem do evangelho de Cristo Jesus. Deus não apenas liberta os apóstolos à noite, Deus os envia novamente ao mesmo lugar de perigo. Deus os envia novamente à mesma situação em que eles estavam. Como ele mesmo diz que estava enviando os seus discípulos, como enviando para o meio de lobos, para o meio de predadores. Em João, no capítulo 15, quando Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, antes da sua morte, ele chamou os discípulos e alertou-os quanto à realidade da perseguição. João, capítulo 15, no verso 20, ele diz o seguinte: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. O Senhor Jesus disse: não queiram ter nenhum privilégio que o seu Senhor não teve. O seu Senhor foi perseguido por causa da verdade. Vocês também serão perseguidos. Sabe o que não é natural a uma igreja fiel? Não ser perseguida. O que não é natural a uma igreja fiel é não ser perseguida. Toda igreja fiel ao Evangelho enfrentará a oposição do mundo. Toda igreja fiel ao Evangelho enfrentará a oposição do mundo. Portanto, se todo mundo estiver gostando de nós e achando tudo muito legal, tem alguma coisa errada. Não com o mundo. E sim, eles estão errados. Mas nesse caso, o pior é que há de errado conosco. Porque nós nos tornamos tão simpáticos ao mundo que o mundo nos vê como um deles. O mundo não vê qualquer ameaça em nós e na nossa pregação. Na oração do Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal, Jesus havia rogado pelos seus discípulos, dizendo o seguinte, João 17:5, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Essa oração Jesus fez bem antes desse período aqui em que os discípulos foram presos. E aí Jesus, exatamente com essa ideia em mente, Jesus toma os apóstolos, tira-os da prisão e devolve para o mundo. E fala, volta para lá, para o lugar onde vocês correm risco e preguem o Evangelho. A oração de Jesus, não os tire do mundo, livre-os do mal. Nós não podemos esperar ser uma igreja eficaz na pregação do Evangelho sem estar prontos para enfrentar a oposição, irmãos. Não podemos esperar ser uma igreja que faça diferença nesse mundo sem ter porta batida na nossa cara, sem ter alguém rejeitando, nos mandando embora e dizendo, eu não quero ouvir vocês. Não podemos esperar ser uma igreja, não podemos contar que somos uma igreja fiel se todo mundo está sorrindo para nós e dizendo, que legal o que vocês estão fazendo. A oposição
A igreja é real e ela é uma garantia do próprio Senhor Jesus Cristo. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Qual deve ser a nossa postura diante disso? Em primeiro lugar, nós precisamos entender, irmãos, que a oposição do mundo à igreja jamais surpreende a Deus. Talvez possa nos surpreender, mas a Deus não. Porque Deus nos preparou nos deixou no mundo para lidar com a oposição do mundo. A igreja está aqui para lidar com oposição. Nós, inevitavelmente, vamos lidar com oposição. Então, não esperemos que não venha oposição. E não pensemos que Deus é pego de surpresa quando a igreja sofre oposição. Não, a oposição jamais surpreende a Deus. Isso faz toda a diferença. Porque a gente sabe que quando sofrermos oposição, Deus já sabe o que fazer dela. Deus já sabe que proveitos tirar dela. Deus já sabe como Ele usará aquela oposição para o bem do Evangelho, para o bem da sua glória. Portanto, nós devemos apenas confiar na ação soberana de Deus e nos submeter à sua vontade, sabendo que no mundo passareis por aflições. No mundo tereis aflições. Segundo, precisamos entender, e agora nós já temos 2 casos concretos no livro de Atos, que nenhuma prisão pode impedir os propósitos divinos. Como disse Matthew Henry, a palavra de Deus não pode ser presa. Os apóstolos estavam presos, mas a palavra corria livremente. O evangelho corria livremente. Nenhuma prisão pode prender os propósitos divinos. Aliás, Deus mesmo aproveitou as prisões no decorrer da história para divulgar o evangelho. Quando Paulo foi preso e condenado à prisão domiciliar, e o governo romano mandou a guarda pretoriana fazer turnos na sua casa para impedi-lo de fugir, Paulo aproveitou e pregou para cada guarda que passou pela casa dele. E ele diz que toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Toda a guarda principal do rei, do império, foi evangelizada por causa da prisão de Paulo. Então, não pensemos com uma mente pequena de que a prisão possa impedir, de algum modo, o progresso do evangelho. Não poderá impedir. O evangelho do Senhor é livre para correr por entre as grades e alcançar os corações. Terceira coisa, não se iludam. O evangelho sempre encontrará resistência nesse mundo caído, porque o evangelho propõe uma contracultura, a cultura do mundo. Então ele sempre encontrará resistência. Não espere bater na porta do seu vizinho e sempre encontrar um vizinho pronto para ouvir o evangelho. Não espere abordar o seu colega de trabalho e sempre encontrar um colega bem disposto a ouvir o evangelho. O natural é que a maioria das pessoas apresentarão resistência ao evangelho. Algumas vezes podem até receber por educação, mas fechar as portas de modo que você não possa voltar depois. Então, não estranhe se algumas pessoas se afastarem de você, porque você pregou o evangelho a elas. Não estranhe se os seus colegas começarem a olhar torto para você, porque você pregou o evangelho. Não estranhe, porque o evangelho sempre encontrará resistência no mundo caído. Mas por último, lembre-se de que Cristo sustenta os seus servos no meio das perseguições. E que através de muitas perseguições, o evangelho progrediu no mundo e avançou e avança ainda até hoje em campos fechados para o evangelho. Há países hoje em que o evangelho é proibido de ser pregado, mas a igreja está em franco crescimento, porque Cristo sustenta o testemunho dos seus servos em meio à perseguição. Além de nós estarmos dispostos a pregar o evangelho a despeito das oposições,
nós devemos também, como igreja, orar por aqueles que sofrem oposição por causa da pregação do Evangelho, especialmente pelos crentes perseguidos, especialmente pela igreja sofredora. Oremos por esses irmãos. Mas continuando, a gente vê aqui como que Pedro e os demais apóstolos entendem a autoridade do Sinédrio e a autoridade de Deus. Verso 27 e 29, Pedro responde, os apóstolos respondem através de Pedro àquelas autoridades. Quando as autoridades os chamam, os guardas vão até eles, prendem-nos discretamente para não causar tumulto, porque tinha medo da reação da multidão, e eles trazem os apóstolos até as autoridades, e aí então as autoridades os questionam. Verso 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora os apóstolos são novamente levados diante do Sinédrio. As autoridades reforçam a proibição da pregação do Evangelho e questionam-os por estarem lançando sobre eles a culpa pela morte do Senhor Jesus Cristo. O Sinédrio faz uma acusação. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. E vocês desobedeceram. O Sinédrio desejava apagar o nome de Cristo da sociedade de Jerusalém. Vocês devem se lembrar do fato que eu mencionei aqui entre vocês a respeito dessa tentativa de apagar o testemunho da ressurreição desde o domingo da Páscoa, o domingo em que Cristo ressuscitou. Os soldados foram até as autoridades e disseram: olha, o corpo sumiu, e eles estão dizendo que ele ressuscitou. E então pagaram a esses soldados para que eles mentissem, dizendo que os discípulos vieram à noite, roubaram o corpo e o esconderam, e agora espalhavam uma mentira de que Jesus havia ressuscitado. Mateus escreveu o seu evangelho cerca de 30 anos depois da ascensão de Cristo. E Mateus relata lá no final do seu livro, do seu evangelho, que até aqueles dias essa mesma versão era contada, de que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo e escondido o corpo de Cristo. Eles queriam apagar o testemunho do evangelho, já de muito tempo, e até agora queriam apagar o testemunho do evangelho de Cristo Jesus, por causa do que os apóstolos estavam falando, ou pregando, ensinando, especialmente condenando o Sinédrio, condenando as autoridades por terem dado ordens para executar Jesus. O nome de Cristo já estava proclamado não somente em toda Jerusalém, mas por todos os lugares ao redor de Jerusalém, porque o texto diz que pessoas de cidades vizinhas vinham para ouvir o evangelho e ver os milagres. O nosso hino 304, na sua primeira estrofe, diz assim: a voz do evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. E na segunda estrofe diz assim: as novas se vos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Irmãos, essas verdades cantadas no hino 304, certamente eram as mesmas verdades que ressoavam nas mentes e nos corações dos apóstolos. As novas do Evangelho já se fez ouvir aqui. Eu não posso desouvir o Evangelho. Eu não posso apagar isso que eu ouvi. E essa nova me dá a boa notícia de que há um Salvador poderoso e muito bondoso que perdoa o pecador. Essas verdades
não poderiam ser caladas, abafadas no coração e na mente dos apóstolos que haviam caminhado com esse Salvador e experimentado essa tão grande salvação oferecida por ele. Como eles deixariam de pregar o evangelho que os libertou da escravidão do pecado? Como teriam medo da prisão dos homens, aqueles que foram libertos das amarras do pecado? Como teriam medo do juízo dos homens, aqueles que foram libertos do juízo de Deus? Por isso eles eram corajosos ao pregar o evangelho. E a resposta de Pedro foi direta: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é uma das declarações mais importantes sobre a autoridade divina e sobre o governo de Cristo sobre a igreja, em toda a Escritura. A igreja reconhecendo que quem governa a igreja é o próprio Deus, e Deus mandou, portanto, eles obedecem primeiro a Deus. O cristão reconhece a autoridade dos homens, as autoridades humanas, especialmente as autoridades que são legítimas. O cristão também obedece às suas ordens, quando elas não contrariam as ordens supremas do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Contudo, nenhuma autoridade humana pode ocupar o lugar de Deus. E aqui ficou claro, porque as autoridades trancaram os apóstolos num cárcere, Deus foi à noite e destrancou. As autoridades prenderam, Deus foi e soltou. As autoridades deram a ordem de prisão, Jesus deu o habeas corpus. Jesus liberou os apóstolos. E agora os apóstolos reconhecem a autoridade de Cristo e dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando os homens exigem obediência a si mesmos, em contraposição à obediência a Deus, o povo deve permanecer fiel a Deus. Porque a autoridade civil não é absoluta. Ela é transitória. Enquanto a autoridade divina é absoluta, suprema. Ele manda o tempo todo. A autoridade civil não pode mandar na consciência dos servos de Deus. Só Deus é Senhor da consciência dos crentes. E isso deve nos levar a um tema importante: o temor de Deus e o temor dos homens. A igreja é movida pelo temor a Deus ou pelo temor aos homens? O temor dos homens produz covardia e silêncio. O temor dos homens cala a boca da igreja. A igreja que teme mais aos homens do que a Deus silencia e se conforma. Mas a igreja que teme o Senhor, ela continua, ela prossegue. Porque o temor de Deus produz fidelidade, coragem, destemor. Os apóstolos entenderam que a consciência pertence ao Senhor, não às autoridades humanas. Quem teme verdadeiramente a Deus permanece firme, mesmo diante da resistência e das oposições, das ameaças e das perseguições dos homens. E assim nós, como igreja, também devemos pensar. Irmãos, a fidelidade a Cristo exige de nós coragem. A fidelidade a Cristo exige de nós coragem para abrir a boca e proclamar a verdade, ainda que nós saibamos que a verdade não é benquista pela sociedade. O temor a Deus e a fidelidade a Cristo deve nos levar a proclamar o Evangelho, ainda que muitos não irão gostar dele. A igreja não pode jamais negociar a verdade para evitar problemas com a sociedade. A igreja não pode jamais negociar a verdade do Senhor para evitar problemas com o governo. Porque, como Pedro disse, os apóstolos disseram, antes importa obedecer a Deus
do que aos homens. No que depender de nós, tenhamos paz com todos. No que depender de nós, tenhamos paz com o governo e com as autoridades civis. Mas quando nos ordenarem a fazer aquilo que Deus não ordenou, quando nos ordenarem a calar a respeito daquilo que Deus nos ordenou falar, então não há negociação. Nós não podemos nos calar. O temor de Deus deve ser maior do que o temor dos homens. O temor de Deus no nosso coração deve ser maior do que o medo da perseguição e das investidas dos homens contra nós. Cristo é rei acima de todos os poderes terrenos. Ele é Senhor da nossa consciência. E é Ele quem deve nos dirigir. Não são os governos, os homens, as leis, os decretos que devem governar o nosso pensamento. Foi por isso que Daniel, quando proibido de adorar o Senhor, ignorou a proibição e ia para o seu quarto 3 vezes ao dia, virado com a sua janela aberta, e orava ao Senhor 3 vezes ao dia, ainda que houvesse um decreto no império que proibisse essa prática. E o resultado nós sabemos, ele foi preso por causa disso. Nós precisamos estar dispostos a sofrer danos por causa da fidelidade ao Evangelho de Cristo. Nós não podemos negociar. Martinho Lutero, quando escreveu as 95 teses e colocou na porta do castelo de Wittenberg, propondo uma discussão do tema, foi perseguido pela igreja, questionado diversas vezes e chamado para uma inquirição. E nessa inquirição foi exigido que ele renunciasse o que ele havia dito e que ele se retratasse com a igreja. A resposta de Martinho Lutero se tornou o tema da música do hino da Reforma. Nossa mente está cativa à verdade do Evangelho e assim permanecemos, seja vida, seja morte. Martinho Lutero respondeu: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, eu não posso e não irei retratar de nada, uma vez que não é nem seguro nem correto agir contra a consciência. Não é seguro nem correto agir contra aquilo que Deus tem nos ordenado. E ele disse: estou pronto para enfrentar as consequências. Com isso, ele estava afirmando que somente Deus é Senhor sobre a consciência do crente. E somente as Escrituras, o seu juiz supremo. Somente as Escrituras podem julgar as nossas decisões. Nenhum governo, nenhum homem pode nos dizer o que nós devemos fazer. É Deus quem nos diz o que devemos fazer. Com isso, o testemunho de Pedro foi corajoso e irresistível diante das autoridades. É como se Pedro chegasse e colocasse o pescoço na forca e dissesse: pode matar. Quando ele, ao ouvir dizerem: nós proibimos e vocês continuam fazendo, ele disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu volto a repetir: vocês mataram Jesus e ele ressuscitou. Pedro repete exatamente a mesma coisa. Pedro conclui com uma poderosa proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste. Exatamente as duas coisas que eles estavam precisando ou tentando conter, Pedro repete. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, atinge os saduceus. E vós os matastes, atinge todo o Sinédrio e o Senado de Jerusalém. O Sinédrio e o Senado havia condenado Cristo injustamente, mas Deus o exaltou acima de todos os nomes. O julgamento humano foi revertido pelo tribunal divino. E Pedro dá testemunho disso diante das autoridades. Diante do Sinédrio judaico e diante do Senado romano. Deus o colocou à destra e o exaltou.
E aí Pedro diz, e ele é duas coisas, vocês não vão gostar de ouvir, mas ele é príncipe e salvador. O que ele estava dizendo é, Jesus é governo, Jesus é salvador. Alguns intérpretes dizem que isso aqui é uma palavra para cada um das duas autoridades. Jesus é príncipe, é uma palavra para o Senado, dizendo Jesus é o verdadeiro César. Jesus é a autoridade sobre a terra. E Jesus é Salvador, uma palavra dirigida aos judeus. Ele é o Salvador dos judeus. Não haverá outro. Cristo é príncipe, rei soberano, e ele é Salvador, o único mediador. E ele aprofunda isso quando ele diz para os judeus que isso tinha acontecido a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Veja claramente a coragem de Pedro. O testemunho de Pedro com a autoridade divina. A força do evangelho movendo Pedro. Nós, como igreja, devemos agora também perguntar: qual é o centro da nossa mensagem? O centro da mensagem da igreja é Cristo crucificado e ressurreto. E o centro da mensagem da igreja é que os homens todos são pecadores e eles precisam desse evangelho. E ninguém quer ouvir que é pecador. A salvação é somente por Jesus Cristo. E afirmar isso numa sociedade que tem tantos outros mediadores é também um desafio. Afirmar também que a obra redentora, que o arrependimento é obra e graça do Espírito Santo, é também desafiador numa época em que querem atribuir ao homem uma vontade e uma capacidade de decisão que ele não tem. Dizer também que o Espírito Santo é que confirma a verdade no coração do pecador pode agredir alguns que dizem, não, eu é que tomo a decisão, porque o meu coração foi trancado por dentro. E se eu não abrir o coração, ele não vai entrar. Não tem essa doutrina sendo ensinada em muitas igrejas? Que o coração do homem é trancado por dentro. E que se o homem não abrir o seu coração, o Espírito Santo não pode entrar. Que mentira absurda. Porque não é isso que o Evangelho ensina. É o próprio Espírito que abre o coração do pecador para que ele creia no Evangelho. Aqui, meus irmãos, nós devemos terminar esse sermão glorificando a Deus pelo seu poder na igreja e pela coragem dos seus apóstolos, que nos fazem ter um padrão de como nós, como igreja, devemos proceder. Nós não devemos esquecer que há poderes que o homem não pode conter. Assim como os homens não conseguiram conter o avanço do mar naquela ilha contra as suas casas, com as suas próprias mãos, o mundo não consegue impedir o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Regimes humanos fracassam ao tentar sufocar a verdade do Evangelho, ao tentar silenciar a verdade de Cristo. O nosso desafio, meus irmãos, como igreja, é, em primeiro lugar, submeter-nos ao governo de Cristo. Cristo manda em nós e importa antes obedecer a Ele do que a homens. Primeira coisa. Segunda coisa, permanecer fiel ao Evangelho, mesmo diante da oposição. O mundo pode nos prender, mas jamais poderá deter o Evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Terceiro, nós precisamos viver com coragem santa diante dos homens. E mesmo sob ameaça, diante das autoridades, nós precisamos levantar e dizer: Cristo morreu e ressuscitou para perdoar pecadores, para que oferecer arrependimento a pecadores. Nós devemos fazer isso com coragem e destemor, porque aquilo que Deus estabelece, homem nenhum pode destruir. Terminando com a canção da minha infância: ninguém detém o Evangelho, porque o Evangelho é obra santa. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem para prosseguir. Vamos orar?